Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kátia Camussa e eu vou contar a triste história de Ana e Olivia. Esse caso aconteceu nas Ilhas Espanholas de Tenerife. Assim que então senta que eu já vou começar a história. Tomás Rimeno, 37 anos, era um grande empresário no setor de flores e plantas e pai das crianças Ana e Olivia, de 1 e 6 anos. Estava recém-divorciado de Beatriz Zimmermann, mãe das crianças, não estava nada contente com a separação. A coisa piorou bastante quando Tomás descobriu que Beatriz estava refazendo sua vida. Beatriz havia conhecido um empresário belga com quem estava se relacionando, relação essa que Tomás se negava a aceitar. No dia 27 de abril de 2021, as crianças foram sequestradas pelo pai Tomás Rimeno, quando tinham que haver sido entregues a Beatriz, a mãe das crianças. Inicialmente, Tomás levou as crianças à casa dos avós paternos em Santa Cruz de Tenerife. Tomás comunicou a Beatriz que ia levar as crianças para jantar fora, utilizando assim essa desculpa para ter mais tempo para realizar o perverso crime. Ana e Olivia foram supostamente assassinadas depois dessa ligação feita pelo pai Tomás. Os assassinatos de Ana e Olivia foram cometidos na casa de Tomás, na localidade de Tinerfeña de Gueste de Candelária. Sem notícias de Ana e Olivia, a mãe Beatriz se dirigiu ao quartel de Candelária pouco antes das 22 horas, depois de receber uma ligação de Tomás que lhe ameaçava dizendo que ela nunca mais voltaria a ver as suas filhas. Para evitar que Tomás Rimeno pudesse sair da ilha com Ana e Olivia, mas infelizmente, nesse momento os guardas estavam tramitando outra ocorrência, uma denúncia feita contra o homem detido por agressão sexual, e lhe pediram que esperasse. Enquanto esperava, Beatriz voltou a falar uma vez mais com Tomás, pai das crianças. Um guarda civil que estava ali ao lado de Beatriz também falou ao telefone com Tomás, tratando de convencê-lo a devolver as crianças sanas e salvas. Mas Tomás insistia em dizer que não as devolveria e cada vez eram mais duras as ameaças contra Ana e Olivia. Sobre as 21 horas, Tomás se dirigiu ao Porto Marinho de Tenerife, carregou no seu barco várias bolsas de esporte, zarpou do porto sobre as 00h30. Minutos antes, voltou a ligar para Beatriz dizendo que ela nunca mais voltaria a ver as crianças e tampouco ele. Tomás tirou ao mar o corpo sem vida de suas filhas Ana e Olivia. Havia um toque de queda, restrições postas pelo governo por conta da pandemia de coronavírus. Agentes de uma patrulha de serviço marítimo interceptaram nessa noite a Tomás Rimeno voltando ao porto em sua lancha, logo depois de haver tirado o corpo sem vida de suas filhas ao mar. Os agentes lhe tomaram dados e lhe aplicaram uma multa por infringir a lei posta por conta do toque de queda vigente à causa do coronavírus. Tomás Rimeno chegou ao porto, se dirigiu a um posto de gasolina e aí comprou cigarros e um carregador para o seu celular. Esteve aí em torno de 20 minutos e enquanto carregava seu celular, entrou mais uma vez em contato com Beatriz, que aí estiveram falando sobre relação e sobre as crianças. Tomás chegou a comentar que tinha muita vontade de ir embora e de ir para outro continente ou sair do país. E aí sempre esteve falando na parte singular, como se só existisse ele e as crianças já não existissem mais. Beatriz voltou ao quartel da Guarda Civil às 6 da manhã, já desesperada, porque seguia chamando a Tomás toda a noite e ele já não atendia o telefone, já estava desligado. Essa mesma manhã, dia 28 de abril, o barco de Tomás, de 37 anos, apareceu vazio e à deriva, sem âncora, perto de uma localidade chamada Puertito de Guimar. No dia 29 de abril, é encontrada uma cadeira infantil de carro flutuando no mar, que pertencia a uma das crianças. Também são encontrados restos de sangue na embarcação de Tomás Rimeno, pai de Ana e Olivia. Então, a partir daí, é aberta uma investigação das mais complexas que tiveram que enfrentar a UCO, Unidade Central Operativa da Guarda Civil.
E aí, pessoal, no dia 29 de maio é quando entra em ação o buque oceanográfico Ángeles Alvarinho, que cartografiou uma área de 250 quilômetros quadrados de superfície, entre aproximadamente 100 e 2.000 metros de profundidade. É impressionante. Foram 392 horas de filmagens. No dia 8 de junho, o buque encontra nas profundidades do mar uma funda nórdica e um cilindro de ar comprimido, que pertenciam a Tomás Rimeno, aumentando mais ainda as angústias de toda a família de Ana e Olivia. E, consequentemente, de todos nós que acompanhávamos as buscas com muita esperança de que Ana e Olivia fossem encontradas sãs e salvas. Infelizmente, traz 45 dias de muita angústia, numa quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, é encontrado a 1.000 metros de profundidade no fundo do mar, a 3 milhas da costa, 2 bolsas de deporte amarradas a uma âncora. Uma delas estava o corpo sem vida da pequena Olivia. A outra bolsa estava aberta e vazia. Acredita-se que ali poderia haver estado o corpo da pequena Ana de 1 ano. O corpo de Olivia foi encaminhado ao Instituto Anatômico Forense de Tenerife para ser realizado a autópsia. No dia seguinte, foi confirmado, infelizmente, que era o corpo sim da pequena Olivia Rimeno. A autópsia determinou que Olivia morreu de asfixia mecânica por sufocação. O caso ganhou uma enorme repercussão mediática em toda a Espanha e fora dela. Jornais do Reino Unido, Itália e Portugal, Austrália e entre outros noticiaram esse caso tão perverso e desumano, perpetrado pelo pai das vítimas, aquele mesmo pai que deveria proteger e cuidar, mas o ódio e a vontade de causar dor a Beatriz, sua ex-companheira, foram motivo suficiente para que Tomás viesse a tirar a vida de suas 2 filhas. O corpo de Tomás Rimeno e da pequena Ana de 1 ano até a data de hoje segue em paradeiros desconhecidos. Então é isso, pessoal. Aqui eu vou terminando essa história, essa trágica história de Ana e Olivia, que teve lugar aqui em Tenerife, Espanha. E nada, se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve. E eu tô por aqui, a ajuda de vocês é muito importante para esse canal crescer, tá bom? Um super beijo.